Bom dia, turma. Continuando, né, os nossos governos populistas, hoje nós vamos falar aí de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. São os três que faltam, né? Então, eles fazem aí um governo populista. Então, populismo é um termo que se utiliza para definir o conjunto de práticas relacionadas à política que se consiste em estabelecer uma relação direta entre as massas, o povo no caso, e o líder, para obter-se o apoio popular, sem intermédio de partidos políticos ou de outros tipos de entidades. Então, a gente tem aí imagens, né, de Juscelino, de Jânio Quadros, matérias de jornal, referente a esse período populista. Então, o primeiro é Juscelino Kubitschek, né, que é o JK. Antes, a gente tem aí Nereu Ramos, ele é o presidente do Senado e ele completa o mandato aí após a morte de Getúlio Vargas, né? Juscelino ele é eleito pelo PSD e pelo PTB. Ele faz uma política desenvolvimentista, no caso, né? E o seu vice é João Goulart. João Goulart, que vai ser aí nosso terceiro presidente que iremos falar, né? Ele é um presidente chamado presidente Bossa Nova, porque nós temos aí um período da música popular brasileira, o Bossa Nova surgindo, e o seu governo é 50 anos em 5, e também tem aí o plano de metas com ênfase na indústria. Mas o que é o plano de metas? Então, no começo do seu governo, JK apresentou ao povo brasileiro o seu plano de metas, cujo lema era 50 anos em 5. Ele pretendia desenvolver o país 50 anos em apenas 5 anos de governo. O plano consistia no investimento em áreas prioritárias para o desenvolvimento econômico, principalmente a infraestrutura rodoviária, hidrelétrica, aeroportos e indústria, né? Então, o desenvolvimento industrial na era JK teve êxito, né? Abriu economia para o capital internacional e aí, desta forma, atraiu investimento de grandes empresas, diferente do governo de Vargas, né? Como eu sempre fui falando, Vargas fez um governo nacionalista. Ele não abriu o país ao capital internacional, diferente de Jânio Quadros, né? O plano de metas dele foi esse, né? Esse desenvolvimento de 50 anos em 5 foi a partir dessa ideia. Então, foi no governo de JK que entraram a grande montadora de automóveis, a Ford, Volkswagen, General Motors, na área do ABC Paulista. E essas oportunidades de emprego aumentaram na região e também atraiu trabalhadores de todo o Brasil. Este fato fez aumentar o êxodo rural, né, que é a saída do homem do campo para a cidade, e a migração de nordestinos e nordestinas de sua região para as grandes cidades do Sudeste. E aqui está, né, a facilidade das multinacionais no setor automotivo. O Fusca, né, passou aí a ser o carro mais vendido. E também a construção de estradas para poder usar o automóvel. E a maior obra dele foi a construção de Brasília, né, a nova capital do Brasil. A capital foi uma ideia já de outros governos, mas nunca ninguém colocou em prática. Então, por que queria se transferir a capital do Rio de Janeiro para Brasília, né? Por quê? Primeiro, para poder desenvolver aí a região central e também afastar o centro político aí de uma cidade povoada, né? Lá no Palácio do Catete é muito próximo, principalmente do mar, e muito próximo também das pessoas, né? E em Brasília não, em Brasília é tudo muito longe, centro-oeste do Brasil é tudo muito distante, né? Então, com capital oriundo do empréstimos internacionais, JK conseguiu finalizar e inaugurar Brasília no dia 21 de abril de 1960. Brasília não tinha absolutamente nada, fizeram uma cidade dentro do nada, né? Então, aqui está aí o início das obras de Brasília, né? Não tinha absolutamente nada e era um planalto, né, que não havia nada. Então, ele quis levar aí o desenvolvimento para essa região. E quem foram os construtores de Brasília, né? Eles são chamados aí de candangos. São nordestinos que chegam aí em busca aí de trabalho
para construir aí esse projeto aí do JK, né? São chamados candangos. Então, ele tem aí no seu governo, resumidamente, né, um plano de metas, 50 anos em 5, e a Constituição de Brasília. Vem aí as multinacionais e os bens de consumo duráveis também, né? Para atrair investimentos estrangeiros na obra de infraestrutura, como estradas, comunicação, eletricidade, combustíveis. Mas esse resultado, crescimento do desenvolvimento do Brasil versus a pobreza e a disparidade regional, né? Essa vinda, o êxodo rural. E aí a gente vai ter um grande aumento da miséria, né? Então, ele cria aí a construção da estrada Belém-Brasília, usina de Furnas, Três Maria, a Brasília de novo, empréstimos, os endividamentos, né? Urbanização intensa e desordenada, né? Nas regiões sudeste, nesse caso. A inflação concentrada, inflação e concentração de renda, e em 1960 o rompimento com a FMI. Então tem uma emissão monetária aí, né? Aqui está ele na inauguração, provavelmente aí, de uma indústria de automóveis. E vamos ver aí os prós e os contras, né? Os resultados positivos e negativos. Então, a entrada de multinacionais gerou empréstimos, porém, deixa o nosso país mais dependente do capital externo. O país ganhou uma nova capital, porém, a dívida externa contraída para esta obra aumentou significadamente. A migração e o êxodo rural descontrolados fizeram aumentar a pobreza, a miséria e a violência nas grandes capitais do sudeste do país. Então, esse aí foi o governo de JK, né? Agora, o próximo é Jânio Quadros. Esse aqui é o momento de uma campanha para presidente, onde o símbolo dele era a vassoura. Então, Jânio Quadros tinha como símbolo de sua campanha uma vassoura, onde ele dizia que ia varrer toda a corrupção, varrer tudo que era ruim do governo, né? E ele ganha aí, né? Mas não tem nenhuma base partidária. Ele não tem uma representação expressiva, mas ganha, né? Por ser aí bem diferente. Então, ele é teatral, contraditório, apresenta como renovação política. Tem a vassoura para varrer a corrupção aí. E ele é da UDN. Então, ele tem aí várias particularidades do governo dele. E governa por bilhetinhos, fica mandando bilhetinhos para o Congresso, né? Proibiu maiôs e biquínis no concurso de Miss. Proibiu o uso de mini saia em repartições públicas. Proibiu lança-perfume nos bailes de carnaval. Proibiu o jogo do bicho e brigas de galo. Proibiu corrida de cavalos no meio de semana. Então, ele criou leis assim, bem diferentes, né, para um estilo de um presidente. E a gente tem aí um rumo ao comunismo. Não vamos esquecer que estamos numa Guerra Fria. Guerra Fria, o Brasil tem aí tendências capitalistas, né, com os Estados Unidos. Mas Jânio Quadros faz diferente. Ele faz aí relações comerciais e diplomáticas com a União Soviética, Cuba e China, que são países comunistas. Ele convida Che Guevara para poder vir no Brasil, em Brasília, receber uma medalha com uma condecoração, a maior condecoração do Brasil, né, que é a medalha do Cruzeiro do Sul, em homenagem ao guerrilheiro que ele foi na Revolução Cubana, né? E aí os conservadores pressionavam e o acusavam de Jânio de agente do comunismo internacional. Ele culpa o Congresso por todos os males que o Brasil enfrentava. E aqui tem uma imagem dele com Che Guevara, né? Ele faz uma política independente do alinhamento capitalista e se aproxima aí dos países socialistas. Aqui novamente as proibições dele, né? Briga de galo, corrida de cavalo, uso do biquíni, etc. E vai chegar à sua renúncia. Ele não vai conseguir se manter no poder com essa política isolacionista ou essa política independente. Independente do Congresso, independente de partido, né? A aproximação dos países socialistas, tudo isso aí gera a renúncia apenas em 8 meses de governo. E aí o renunciou, né? Tá aí a capa do jornal, o bilhetinho dele, né? Que ele vai escrever para o Congresso dizendo que está renunciando. Então, para os militares, Jango era um ditador com simpatia pela União Soviética e pela China, que infiltrou o comunismo nos sindicatos na era Vargas e que, se assumisse o poder, levaria o país a um período de agitações sobre agitações, de tumultos e choques sangrentos nas cidades e nos campos, além da subversão armada, né?
Então, pedir a posse de Jango era um ato de defesa da lei, da Constituição e da democracia. Jango é o vice-presidente. Então, o Congresso não quer que o vice assuma, porque o vice também tem essa ideia de aproximar o Brasil aos países socialistas, né? Então, qual é a solução, né? A solução é que João Goulart assuma no momento onde os poderes dele estão aí limitados no parlamentarismo. Então, o sistema parlamentarista aí foi uma solução negociada, porque ele era de direito assumir porque ele era o vice, mas o Congresso não queria, né? Por quê? Porque estava pensando assim, não, se ele continuar, ele vai colocar o Brasil no sistema comunista. Então, ele assume sim com o seu governo aí limitado, o parlamentarismo. Mas é claro que o parlamentarismo não está na Constituição. Então, o povo tem que votar no plebiscito, né? Então, o presidente não tinha poderes, pois o primeiro-ministro, Tancredo Neves, Francisco Bruxado, Hermes Lima, e o Conselho de Ministros concentrava-se o poder. Ali que estava o poder de governar o Brasil. Então, a inflação, dívida externa, economia em declínio e fragilidade política com as disputas entre conservadores, liberais e progressistas. A crise e a fragilidade política levaram ao plebiscito. Então, perguntou a população brasileira, volta o presidencialismo ou continua no parlamentarismo, né? Então, chegou a hora de dizer não, votar contra o parlamentarismo e a favor do presidencialismo. E, durante o seu governo, já presidencialista, né, João Goulart, vai decretar aí, né, o seu plano de metas, né? Nesse caso aqui, faz um comício na Central do Brasil, né? Cerca de 150 mil pessoas, claro que é a classe operária, né? A classe baixa. Operários, camponeses, estudantes, progressistas se reúnem para apoiar Jango e suas reformas de base. Jango assinou 2 decretos, um desapropriava as refinarias de petróleo e o outro declarava sujeitas à desapropriação de propriedades subutilizadas, né? O comício da Central alarmou os conservadores do que está acontecendo. Isso aconteceu no dia 13 de março de 64. Uma semana depois, a gente tem uma outra manifestação aí, né, que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E que marcha é essa, né? A reação conservadora ao comício da Central do Brasil foi imediata, uma semana depois, né? 300 mil pessoas, agora reparem a classe social que vai participar dessa marcha, militares, fazendeiros, empresários e senhoras católicas. Uma outra classe social, né? Atacava-se a legalidade fingindo se defender. Jango era chamado de comunista e seu governo um atentado contra a lei, a ordem e a democracia no momento de Guerra Fria. Não podemos esquecer isso. Então, a gente tem um comício no dia 13 de março, uma marcha da Família com Deus no dia 19 de março e o povo com Jango começa a reforma, né? Isso aqui é do comício do dia 13. Aqui é ele ainda sendo aclamado aí no comício do dia 13, e aí a gente tem 2 linhas, o acirramento dos atritos entre defensores e opositores. Um lado, o comício da Central do Brasil, manifestação de apoio ao presidente, do outro lado, a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, manifestações contrárias. E a gente tem isso aí durante o meado de março. E no dia 1º de abril de 1964, o presidente João Goulart é deposto pelos militares do cargo de presidente da República, sem resistência. Os militares chegam a Brasília e, sem resistência, ele entrega o cargo aos militares. Então, a gente tem aí uma outra fase da história, né? Inicia-se a ditadura militar no Brasil. Isso aí é um tema aí para outro dia, ok? Então, até a próxima.